Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que talvez rolem uns espirros, porque eu tô muito resfriada. Hoje eu queria mostrar pra vocês 3 livros curtíssimos que dá pra vocês lerem em um dia. Eu pensei em trazer essa ideia aqui pra vocês porque eu acho que muita gente não tem muito tempo para ficar lendo grandes livros, grandes romances, porque fala que não consegue desprender tanto tempo, que não tem o hábito, não consegue criar o hábito. Então, ler contos, ler novelas é uma possibilidade da gente começar a criar esse hábito de leitura e ler um livro que você vai terminar assim num dia, em pouquíssimas horas. Pode ser um grande incentivo para começar a ler muito mais coisas em menos tempo. E dá para ler no ônibus, dá para ler no metrô, dá para ler na fila do banco, dá para ler enquanto espera a consulta no médico, enfim, é uma coisa legal. Eu até fiz um vídeo ano passado falando de dicas de como ler mais, então eu vou deixar linkado aqui se eu lembrar, porque tem várias dicas legais que eu deixei. Então eu escolhi 3 livros e uma coisa que eu fiz para vocês saberem, eu vim aqui na minha estante de livros e peguei 3 livros que eu achava que eram curtos e que davam para ler em algumas horas. Antes de fazer esse vídeo, eu reli todos os livros. Quer dizer, 2 eu reli e 1 eu li pela primeira vez, porque sim, eu tenho livros na minha estante que eu nunca li e eu vou tentar mudar isso o mais rápido possível, de ler todos os livros que estão aqui na minha estante que eu ainda não li. É uma vergonha isso. Eu vou começar pelo livro que eu nunca tinha lido. É um livro de contos, o Dalton Trevisan. Esse livro aqui leva o título de um dos contos, que é A Gorda do Tiki Bar. Eu comprei esse livro do Dalton Trevisan, eu me lembro, porque eu estudei contos uma época na escola de teatro e um dos semestres a gente teve que adaptar alguns contos para fazer algumas cenas. E o meu conto escolhido foi um conto do Dalton Trevisan, que eu peguei de um livro que tem uma coletânea de contos de vários autores, mas eu não me lembro exatamente que livro que era. E na época, como eu estava muito fascinada por contos, como eu estava muito envolvida nessa história de ler contos, eu acabei me interessando e comprei esse livro aqui do Dalton Trevisan, que eu acabei nunca mais lendo na minha vida. Pois então que eu li esse livro em 1h30 exatamente. Ele trata de histórias que são absolutamente pornográficas. Ele me lembrou muito a versão masculina do livro Pornô Chique, que eu também já fiz vídeo aqui no canal, da Hilda Ilst. Quem é o Dalton Trevisan? O Dalton Trevisan é um escritor brasileiro de Curitiba, que ainda tá vivo, ele deve estar bem senhorzinho agora, tem mais de 80 e poucos anos. Eu tava vendo um documentário sobre ele ainda hoje, falando que ele é uma pessoa super reservada, ele não gosta de dar entrevista. Por muitos ele é considerado um dos grandes contistas brasileiros, né? E ele tá vivo ainda, que é muito legal. Todos os contos são bem pornográficos. Eu arrisco dizer que tem alguns contos que podem despertar alguma espécie de gatilho para pessoas que têm algumas questões. Tem contos aqui que tem histórias de estupro, tem pedofilia, tem de tudo aqui, mas eu acho que ele trata do tema de maneira muito bem humorada, os contos são muito bem escritos, os personagens são super bem construídos e trata de alguma maneira com muita leveza um tema que para muitas pessoas é um tabu e pesado e que pessoas não gostam de falar sobre. O segundo livro que eu quero recomendar para vocês é um livro do Dostoiévski, que é Uma Criatura Dócil. Eu não vou falar muito sobre ele porque qualquer coisa que eu fale vai ser um spoiler, mas é uma novela dividida em 2 partes. Eu recomendo que, se você for ler essa edição aqui da Kozak Naif, você não leia a introdução, porque a introdução já vai ter um grande spoiler. E o legal é você entender o que está acontecendo com esse narrador enquanto você está lendo. Então, se você ler a introdução, você já vai entender do que se trata e aí vai acabar um pouquinho da surpresa, da experiência, do que está acontecendo. Mas para vocês saberem bem rapidamente do que se trata, mais ou menos, é a história de um agiota, um cara que trabalha com penhores. Ele tem mais ou menos 41 anos e ele vai se casar com uma mocinha que tem 16 anos. E aí acontece umas coisas entre esses dois e se desenrola a história, que é o que eu não vou falar para não ter spoiler. Como toda obra de Dostoiévski, é uma história muito bem construída, que você vai lidar com todas as obscuridades do ser humano. Ele descreve muito bem os seus personagens, são personagens muito bem construídos, muito humanos, e mesmo quando ele se descreve como uma pessoa extremamente ruim
extremamente egoísta, extremamente mesquinha, você se identifica ali com aquela pessoa porque é realmente muito humano. Eu acho uma ótima leitura para começar a conhecer Dostoiévski. Se você nunca leu nada, é um bom começo e vale muito a pena. Esse livro eu demorei o dia inteiro para ler, porque foi quando eu comecei a ficar doente, então eu não consegui contar quanto tempo que eu demorei para ler. Mas eu acredito que em mais ou menos 3 horinhas, 3 horas e meia você consiga ler. É uma história densa, não é leve, como o primeiro do Dalton Trevisan, que é mais leve, mais bem-humorado. Então, talvez por isso demore um pouquinho mais a leitura. Mas é uma leitura rápida, de qualquer forma. O último livro que eu vou recomendar para vocês é esse livro aqui, O Capote do Gogol. Eu não sei se fala Gogol ou Gogol, mas o Gogol, que eu prefiro falar Gogol, ele é um escritor russo. Ele escreveu contos, escreveu romances, escreveu peças de teatro. E tem uma peça de teatro dele que é bem famosa, chamada Inspetor Geral. Ele vai contar a história de um cara que ele trabalha num escritório. O trabalho dele é fazer cópias, então ele recebe vários documentos e ele faz cópias desses documentos. Então ele é um copiador, vamos dizer assim. Ele é um cara extremamente solitário, extremamente retraído, ele é extremamente pobre também. E ele é aquele funcionário da empresa que todo mundo tira uma onda com ele, todo mundo faz bullying com ele. Não era a palavra usada na época, mas se fosse hoje em dia falariam que esse personagem sofria muito bullying. Vai chegar um momento da história que vai começar a fazer um enorme frio, o inverno tá chegando, e ele se dá conta de que o capote dele tá todo puído, todo definhado, e esse capote já sofreu várias restaurações, várias reformas, e quando ele vai levar esse capote lá no alfaiate, o alfaiate se recusa a reformar esse capote. Então ele vai juntar dinheiro, vai fazer o diabo para conseguir juntar dinheiro para conseguir um novo capote. E a partir daí vai se desenrolar toda a história, e é uma história que tem um fim absolutamente trágico e ao mesmo tempo vai para um realismo mais fantástico, tem um desfecho maravilhoso que você não espere, que é muito surpreendente. Enfim, minha gente, são essas as minhas 3 dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora, como a gente vai ter 30 dias de vídeo aí no mês, eu posso trazer outras leituras que são leituras rápidas assim, pockets, para que vocês possam adquirir esse hábito de leitura, e mesmo para quem já lê pra caramba, é sempre bom ter um livrinho de bolso na bolsa ou na mochila para passar o tempo ao invés de ficar no smartphone. Obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui, um beijo para vocês, me desculpem essa voz fanha, eu realmente hoje fui abatida por uma gripe fenomenal e espero que ao longo dos dias eu melhore pra estar com muito mais ânimo com vocês aqui, tá bem? Obrigada, me sigam lá no Instagram, acompanhem lá as novidades no Instagram, que eu sempre vou postando coisinhas novas. E até daqui a pouco já. Um beijo pra vocês e tchau! Ai, que droga, meu Deus!